Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos falar sobre Deus. Vamos tentar falar sobre Deus, porque a verdade seja dita, ainda há tanto que não conhecemos e efetivamente a ignorância é tanta relativamente a este assunto que fica muito complicado ter esta seria prepotente até da minha parte se eventualmente dissesse vamos conversar sobre Deus e eventualmente vamos chegar a algum tipo de conclusão. Não vos prometo isso, logicamente, nunca, aliás, em todos mesmo nos episódios anteriores não vos prometo respostas, prometo sim ampliar as vossas ignorâncias, tal como constantemente venho a ampliar a minha, naturalmente, porque a verdade é que o conhecimento tem esta particularidade, não é? Que é aumentar o perímetro da nossa ignorância. E pode ser que nós estejamos rodeados de uma infinita ignorância. E até pode ser que provavelmente o ser humano nunca consiga ter o intelecto ou a capacidade abstrata, intelectual, racional, para conseguir perceber o mínimo sobre este assunto, sobre esta ideia da transcendência e a ideia de Deus como criador ou como arquiteto, ou essa questão que é a questão da curiosidade suprema. Quem fez isto e o que é isto? Aliás, esta hierarquicamente deve ser a primeira pergunta, a verdadeira questão metafísica que nos atormenta a nós, humanidade, que temos esta capacidade de fazer introspeção e de não só existir, como também refletir sobre a existência. Portanto, logicamente que é um assunto bastante complexo, mas imprescindível para todos nós, no sentido em que refletir sobre a existência e debruçar-nos nesta questão de entender e conseguir muitas vezes percepcionar, se bem que as pessoas como estão tão concentradas nas experiências egóicas, por assim dizer, nas experiências do sujeito em constante interação com o mundo, muitas vezes ignora-se esta ideia do verdadeiro milagre da vida, que é um milagre, e já vamos ver aqui algumas probabilidades que revelam devidamente esta perspectiva milagrosa que é a vida e viver. Mas antes de começarmos, eu tenho que fazer este exercício logicamente, porque infelizmente a ideia de Deus, ou a ideia de transcendência, é um assunto que de uma forma já tem vindo a ser um bocado um registro geracional desde dos anos 60 ou dos anos 70, aliás muito mais em períodos muito anteriores a esse, até tivemos o Nietzsche com a sua célebre frase que dizia que Deus está morto. Ora, logicamente nós continuamos a ter a religião e essas empresas institucionais humanas sobre Deus, não é? Que basicamente tentam comunicar essa sabedoria de uma entidade divina, muitas vezes até coerciva, mas é precisamente sobre isso que eu queria refletir um pouco, porque a verdade é que a ideia de Deus é uma ideia que infelizmente tem vindo a ser caracterizada como algo obsoleta ou uma ideia dispensável, atendendo à melhoria tão pressurosa que a ciência tem vindo a conhecer e que a própria tecnologia tem vindo a manifestar. Chegou-se a esta ideia de que acreditar em Deus era algo pertencente a tempos passados, a primórdios da humanidade, por assim dizer, e que já não há qualquer tipo de necessidade de uma entidade transcendental ou até mesmo um criador, não é? Porque nós temos um pouco esta ideia de Deus, não só como criador, mas também como gestor, ou, por assim dizer, gestor no sentido em que consegue, não é, regulamentar as nossas vidas e que interfere diretamente ou indiretamente nos nossos percursos e nos nossos atos e nas nossas reações, não é? Existe toda esta ideia, todas estas ideias, não é? A verdade é que existe uma diversidade tremenda relativamente ao que Deus é ou a quem é até, porque infelizmente foi uma palavra que em todo o dialecto é precedida sempre por uma maiúscula, não é? Até a substituição no seu pronome é uma letra maiúscula, portanto sempre houve essa espécie de subserviência até na nossa linguística no que toca a falar sobre Deus, mas Deus efetivamente foi considerado um bocado anacrónico
e além de ser anacrónico, deixou um vazio, uma espécie de vácuo, uma espécie de nihilismo. É interessante, nós já discutimos isto de certa forma no segundo episódio, quando falámos sobre o ego e a consciência, sobre até usamos a analogia da tela, precisamente para dar esta ideia da consciência e do eu, não é? O ego, e é interessante porque esta ideia também já foi explorada muito, por exemplo, pelo Dostoiévski, ataca muito, usa mesmo tem este domínio metafísico na sua literatura, em que ele efetivamente tenta fazer com que as suas personagens estejam neste processo já concluído até do divórcio com Deus ou com uma entidade criativa suprema. Mas a verdade é que isto lá está, é tal questão da mais alta curiosidade humana, que é entender o Criador, porque se isto é criação, tudo aquilo que nos rodeia é criação, então torna-se bastante legítimo acreditar num Criador. E temos visto que há uma espécie de causa-consequência, a ciência tem vindo a validar muito disso na nossa natureza observável, e depois também existe a aleatoriedade, que nós ainda não conseguimos percepcionar nem conseguimos entender bem. Quem está na vanguarda deste tipo de investigação são mais concretamente os físicos teóricos, tanto na física quântica, na mecânica quântica, ou como a teoria de cordas, também é essa tentativa de tentar fazer a teoria de tudo. E tem-nos dado algumas provas concludentes de que efetivamente não se sabe bem até que ponto é que é preciso ter mais fé para se acreditar numa espécie de um acidente, um grande lapso, uma ideia tal do Big Bang, essa transição binária quase como um interruptor que liga, se não será necessário mais fé para isso ou mais fé para se acreditar numa entidade divina como um criador. Portanto, antes de iniciarmos também é importante fazer esta ressalva, antes de começarmos a ver os argumentos teístas e depois até tentar convergir aqui algum desses argumentos com uma perspectiva dimensional e até a possibilidade da simulação em que todos nós estamos a viver, que é assim que eu até pretendo terminar, mas reparem nisto. É muito importante neste momento, para todo este exercício daquilo que vamos fazer, para todo este diálogo que irei ter contigo, é muito importante que nós deixemos de contaminar essa palavra, Deus. Ou seja, seguramente todos nós temos uma imagética relativamente àquilo que percepcionamos sobre Deus. Alguns entendem como um ser antropomórfico, ou seja, um formato de humanoide, uma espécie de juiz que em vez de uma secretária tem uma nuvem e que vai verificando com a sua omnisciência e com a sua omnipresença a vida de todos os indivíduos, animais, tudo aquilo que está na Terra. Portanto, isto é uma ideia que não nos é útil. Pelo menos para este exercício não nos é útil nem esta ideia, nem todas as outras que eventualmente possas ter, porque isto é como o Plótino dizia, que era um filósofo neoplatónico que trabalha bastante até as próprias ideias de Platão relativamente à metafísica. É que ele não fala de Deus, fala do Uno, e o Uno é algo absolutamente inexplicável de uma forma conceitual. É algo que não está ao nosso alcance até. Ele até é dos primeiros a admitir que efetivamente não existe essa capacidade intelectual para poder racionalizar e para poder entender o quão magnânimo o Criador é, o quão magnânimo o Uno e tudo aquilo que nos rodeia é. Portanto, vamos pensar em Deus e vamos deixar que a Igreja ou que todas as instituições religiosas se assenhorem da ideia de Deus, e vamos tentar tirar um pouco essa ideia, não é? O facto dessas instituições religiosas terem vindicado o Deus como o centro da sua mensagem. Vamos tirar esse tipo de deuses, essa imagética toda que existe relativamente aos deuses, essa ideia até de um humanoide, essa ideia de um ser que comunica diretamente com os seres em vida, os seres na Terra, a pessoa que faz os ditados da revelação para os livros sagrados. Não nos interessa propriamente discutir Deus numa perspectiva religiosa, interessa-nos mais, e é aí que eu quero vos desafiar, discutir Deus numa perspectiva científica, uma perspectiva mais empírica, por assim dizer. E isto, obviamente, que já parece a alguns de vocês ser contrassensual, seguramente. Como é que pode falar de Deus com algum empirismo? Mas a verdade é que há muitos exercícios que nos revelam que a perseguição da ciência, a perseguição da perseguição da religião relativamente ao entendimento do universo e
ao entendimento do criador e do design intelectual que está por trás de tudo aquilo que nós apreciamos e observamos e sentimos e não apreciamos e não observamos, porque simplesmente não temos capacidade para isso, enquanto seres que evoluíram e que se separaram de chimpanzés e evoluíram nas planícies da África, não é? Nós ainda temos muita antropologia que infelizmente nos põe muito alerta com os predadores e que não nos faz deslumbrar propriamente na observação das estrelas. Portanto, logicamente, nós podemos nem sequer ter essa capacidade intelectual porque, verdade seja dita, nós consideramos os seres mais inteligentes ou a espécie mais inteligentes, porque ainda não houve ninguém que viesse reclamar esse título. Nós autoconsideramos isso. Portanto, não vamos falar tão necessariamente disso, mas podemos fazer esta ressalva relativamente à narrativa religiosa, que também é importante, para não ser totalmente negligente com isso. A verdade é que muitas pessoas, pelo menos aquelas com quem eu tenho conversado sobre isto, quando vindicam o seu ateísmo, e conheço mais pessoas que se caracterizam como ateus do que propriamente crentes, até porque lá está, foi a tal inversão de embaraços. Agora o embaraço, muitas das vezes, ou pelo menos aquilo que pairam e os imaginários coletivos onde eu me integro ou me vou integrando, é precisamente esta ideia de ateísmo, a ideia do entendimento de que Deus é, lá está, anacrónico e antiquado. E muitas dessas conversas que eventualmente já protagonizei relativamente a essa questão, e eu próprio era uma dessas pessoas muito fervorosas na ideia da desconstrução de Deus e na ideia de mensagem ultrapassada no que toca à ideia religiosa sobre essa entidade, e normalmente são argumentos muito pueris na sua análise, mais concretamente. Tem a ver com a interpretação literal ou metafórica dos textos, tem a ver com o facto de ser algo apropriado temporalmente, que já é desadequado agora para os valores seculares que nós já desenvolvemos, que são coisas legítimas, obviamente, mas é importante dizer isto, tipo, vocês não estão a descobrir propriamente petróleo. Esse tipo de críticas, isso já foi tudo desconstruído em 1100 e tal, 1200. Aliás, há um rabino que é o Maimonides, Moisés Maimonides, que é o primeiro que diz que os textos, tanto a Tora, porque ele era rabino, não é? Como o Novo Testamento, todos os textos sagrados, aqueles que foram submetidos a revelações, não podem ser lidos de forma literal. Ele foi o primeiro a dizer isso, não podem ser lidos. O que foi feito foi uma apropriação da maior tecnologia da altura, que era a tecnologia do livro e a tecnologia da narrativa, a preponderância da narrativa. E a verdade é que tanto a Bíblia como todos os outros textos, não é, da revelação, aparentemente, eu sou agnóstico nesse aspecto, não acredito na revelação, mas a verdade é que esses textos têm justaposições de verdades, no sentido em que podem ser úteis tanto para uma pessoa que precisa de respostas mais imediatas e não necessita, se calhar, do enquadramento metafórico, como também pode ser entendido por alguém mais erudito ou mesmo um teólogo, como já foi submetido, por exemplo, ao edifício lógico de Tomás de Aquino e de Santo Agostinho, relativamente às respostas que pode ter. E a verdade é que é muito interessante analisar essa narrativa nessa perspectiva racional, nessa perspectiva metafórica, para se entender a teoria, a ideia do sacrifício, a ideia das histórias que são muitos arquétipos, são histórias arquétipo e que nos relacionam mesmo, porque a verdade é que se tudo for expressado como uma história, nós vamos conseguir depreender melhor e vamos gostar mais de receber essa informação. Se eu contar uma história, posso pôr analogia, posso pôr alegoria, posso pôr entendimento, posso pôr uma interpretação imediata e interpretações subentendidas, mais subtis, a subtileza da forma. E a verdade é que a narrativa religiosa tem muito isso. Tem um exemplo muito imediato é precisamente a cobra personificar o diabo, precisamente porque nós somos mamíferos e quando vemos uma cobra ou um réptil, assustamos, paralisamos, temos medo e vemos essas histórias de arquétipo. É exatamente o mesmo, por exemplo, que o Harry Potter, quando ele desce para ir derrotar o basilisco, é uma cobra também, porque é isso que nós reagimos enquanto mamíferos e vamos reagir sempre a esse tipo de histórias. E essas histórias de arquétipo estão altamente conectadas e integradas em todas as histórias que nós apreciamos, desde o malvado, desde o herói contra o malvado, desde o príncipe que salva a princesa.
Tudo isso são respostas que nós, no nosso ser antropológico, reagimos imediatamente. E a narrativa religiosa teve essa preponderância. A narrativa religiosa pode ser entendida como dar o logos, a capacidade de racionalizar e de ter o ethos. O ethos é a ideia de Deus, é a ideia do Criador. O Criador e a criação. E a criação faz servir do logos, faz servir da palavra, faz servir do raciocínio. Obviamente tem esta profundidade e, logicamente, que nós conhecemos grandes atrocidades em nome religioso, que é logo uma grande inversão de um dos mandamentos, não é? De não usar o nome de Deus em vão. Porque quando nós cometemos alguma barbaridade ou cometemos algum crime em nome de Deus, é como se fosse duplamente crime, no sentido em que estamos a justificar essa entidade criativa suprema como a causalidade do nosso ato. Então isto obviamente ainda é mais censurável, pelo menos na judaico-cristã, que tem esta integração, porque no Corão já não é tão necessariamente assim, no sentido em que o infiel é mesmo perspectivado como alguém que só se converte ou morre. Mas nesta cultura judaico-cristã que nós tivemos, foi a primeira tentativa de providenciar tanto ética, não foi a primeira tentativa obviamente, porque nós tivemos para trás, tivemos grandes livros também, logicamente, tivemos os estoicos, tivemos as meditações de Marco Aurélio, um livro fantástico, tivemos várias tentativas, a verdade é essa, mas a judaico-cristã foi uma espécie de bússola para o Ocidente, tanto no domínio da ética como no domínio da metafísica. E foi uma bússola porquê? Foi uma bússola precisamente porque permitiu a secularização do Ocidente. Permitiu esta ideia da separação do Estado e da Igreja. Reparem, nós temos em São Mateus, acho que já disse isto, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César, a separação dos poderes. E a própria secularização, porque não há nenhuma cláusula, por assim dizer, de que aquela é a última mensagem, aquela é a última revelação, e tudo aquilo que possa eventualmente ser acrescentado a isto são heresias tremendas e têm que ser obviamente punidas e censuradas. Mas a verdade é que nós conseguimos despertar, conseguimos secularizar. É um pouco como a ideia da astrologia e alquimia de serem as primeiras tentativas de algumas coisas e depois tiveram os seus desenvolvimentos ou as suas evoluções. Da astrologia fomos para a astronomia e agora a astrofísica, e da alquimia passámos para a física também, não é? O Newton tinha grandes relações até com a alquimia, era uma prática comum. Portanto, foi isso. Porque é importante até dizer isto, porque, por exemplo, o Islão já não tem isso. O Islão, o arcanjo Gabriel aparece a Maomé e é aparentemente a última revelação, não é? O Islão aparece no século VII e é a última revelação, e a palavra do profeta é a última palavra, portanto não pode haver interpretações ambíguas relativamente à palavra do profeta. É a palavra do profeta que é a derradeira e é precisamente a última. E até o Maomé era iconoclasta, porque era um dos problemas precisamente que até havia em Meca, que era vários ícones, e iconoclasta. Por isso é que nós não podemos retratar Maomé e por isso é que não o podemos desenhar, porque está lá no Corão e está lá na palavra, que é uma grande ofensa, um retrato, seja um desenho, seja uma caricatura dele. Foi isso que aconteceu com o Charlie Hebdo. E obviamente o Islão tem essa particularidade, não é? Enquanto que nós despertámos e secularizámos e passámos por muito, obviamente, o Galileu tinha instrumentos de tortura ao lado quando ele pedia para vejam deste meu telescópio, não é? Quer dizer, em 1600 nós tivemos não é? Em 1600 tivemos essas grandes invenções, o telescópio de Galileu e o microscópio de Francis Bacon, e os instrumentos de tortura pairavam no imaginário de Galileu. Então nós já passámos por isso e nós despertámos, secularizámos, conhecemos aquilo que era o Renascimento, que era o regresso. Tivemos a peste negra que o Erasmo de Roterdão é que finalmente fez essa ideia de voltar aos gregos, voltar a esses pensamentos todos, e viu o desastre que foi a peste negra, e conseguimos despertar, o mundo ocidental conseguiu despertar para essa secularização, para a ideia de Estado, que depois foi ganhando e conquistando ao pouco tempo. Pronto, o Islão não teve isso. O Islão fechou-se mais no seu Império Otomano e no estudo da escritura. Aquilo que no passado até tinha sido uma potência intelectual, Bagdá era uma capital intelectual, já falámos aqui até do Avicena, eles fecharam-se mais quando a Europa estava a despoltar. E a maior reforma que o Islão precisa de fazer está dentro dele próprio, e por isso é que o Islão tem que ser considerado uma ameaça para os nossos valores seculares,
porque obviamente a Sharia não é compatível com esta ideia de separação de poderes, do Estado de Direito e isso tudo. Portanto, o Islão precisa de se reformar internamente e tem grandes adversários. Tem grandes adversários no Islão, e para concluirmos isto basta ver os dissidentes do Islão a falar sobre o Islão e a falar sobre as culturas que são governadas e reinadas pela Sharia. Portanto, eu só digo isto porque obviamente que esta conversa de Deus no mundo ocidental, pelo menos nas gerações com quem eu vou conversando, é sempre esta ideia obsoleta. Existe até uma paródia da Igreja Católica e existe uma tentação muito rápida de ser-se verdadeiramente insultuoso para com o catolicismo e para com o cristianismo, esta crítica muito ávida que se faz à Igreja como um obstáculo da ciência e da progressão humana, estas ideias de se não houvesse religião nós já estávamos muito mais à frente, nós não precisamos. Obviamente que são muito rápidos a apontar o dedo à sua própria religião, mas a outras religiões que efetivamente têm que ser reformadas e existem. Porque, reparem só, nós temos uma religião que é o jainismo. É uma religião na base da paz. A ideia é não fazer mal a nenhum ser vivo. Não é? Então, um fundamentalista jainista, acho que estou a dizer bem, se não tiver também vai aparecer aqui em cima o termo da religião, se ele fizer um fundamentalista dessa religião, bem, nós não temos que nos preocupar com ele. Vai ser uma pessoa muito chata, vai ser uma pessoa que provavelmente vai estar sempre a ver onde é que nós andamos porque podemos pisar uma formiga. Porque o fundamento é precisamente esse, não fazer mal a nenhum outro ser vivo, a nenhuma outra manifestação de vida. Isto é um fundamentalista, isto é um radicalista dessa religião. Portanto, basta ver quando são as religiões que têm a conversão pela espada, e as únicas que têm a conversão pela espada é o cristianismo e o Islão. E a ideia do cristianismo é a ideia de usar a espada em defesa, não tão necessariamente da anexação, mas depois tivemos, obviamente, o colonialismo, e o colonialismo serviu-se muito da causa cristã de conversão. Portanto, aqueles que têm conversão com a espada, quando são fundamentalistas, então é aí que começam a arrebentar coisas. Portanto, vejam, o problema está precisamente nos fundamentos. Está nos fundamentos. Essa moderação é uma má aplicabilidade dos fundamentos, porque os fundamentos é que têm essa perigosidade toda. Os fundamentos é o centro disso. Portanto, dizerem é um fundamentalista é um bom praticante, é um sinónimo. O sinónimo é esse. Portanto, isto foi para dar precisamente essa chega, precisamente porque já cada vez gosto menos da forma um bocado ingênua com que se faz este diálogo da religião. Mas lá está. Hoje não vamos falar sobre religião, a não ser tudo isto que falámos até agora. Agora o que eu quero falar precisamente é sobre Deus e oferecer os argumentos teístas da ideia de que Deus existe e que tem que existir até. E vou tentar oferecer-vos os melhores argumentos e depois conciliar então com outras perspectivas. Portanto, novamente, fazendo este exercício, deitem para o lixo, ou pelo menos façam esta suspensão de tudo aquilo que acham que Deus é, e vamos falar simplesmente na perspectiva do Criador. Um criador, um arquiteto, e isto é a forma conceitual com que eu estou a determinar isto, obviamente, porque a ideia de criador ainda é muito humanoide, portanto retirem isso, é mesmo uno, vamos chamar-lhe uno, como já falámos até no segundo episódio, esta ideia de consciência universal onde nós somos partes integrantes, por assim dizer, né? E o resto é memória, é ego, é memória tanto ela evolutiva, não é? Os nossos genes recordam e somos brancos, viemos de brancos, somos de outra cor se eventualmente formos filhos de pessoas de outra cor. Isto é natural, isto é a memória genética, e memória também ela imaginária, no sentido em que servimos da nossa imaginação para providenciar memórias que depois vão formular então essa ideia de ego. Atrás disso tudo está esta ideia de uno, de consciência, que nos une até também, logicamente, porque somos todos uma grande fraternidade também, pode-se ver dessa forma. Portanto, vamos então falar do Criador. Ora, em 1965, a revista Time Magazine pegou na célebre frase de Nietzsche, que também já fiz aqui essa referência, e pegou na afirmação e colocou-a em questão. Será que Deus está morto? Foi a questão levantada. E a ideia por trás dessa questão, não é? Depois no conteúdo da revista, era precisamente a reflexão que hoje vos dei inicialmente.
O sentido de que Deus é obsoleto, não há necessidade para Deus, nós temos a ciência e já podemos ter uma moralidade secular separada da moralidade religiosa. E a ideia de que as próprias pessoas estavam cada vez mais a desembaraçar da crença em Deus e a assumirem-se convictamente ateias, não crentes. E utilizavam a ciência precisamente para preencher algum tipo de respostas que a religião eventualmente providenciava. Porque a verdade é que a religião sempre teve esta ideia muito à base até do pensamento da balança de Pascal, que é, se não acreditares em Deus, estás certo. Ok, não acreditas, mas não te acontece nada posteriormente à vida. Morre-se e é um nada. O nada pode ser injustiça. Se isto é tudo, o nada é uma injustiça. Então, acabas por perder, não ganhas propriamente. Morreste. Morreste, passaste a nada. Se Deus existe, então, tipo, também não perdes nada. Não perdes nada. Só ficas a ganhar. Vais viver para o paraíso ou vais para um além. Portanto, esta é um pouco a balança de Pascal que serviu para converter muita gente. Daqui a pouco, pá, não perdes nada. Mas isto é um bocado falacioso porque até é válido para tudo, não é? Até tipo na ideia do Pai Natal. Se não ganhas, tipo, podes acreditar no Pai Natal. Portanto, mas houve muito esta tentativa de conversão e obviamente as pessoas estavam a ficar um bocado enfadadas até com a forma, as restrições até éticas relativamente ao comportamento, tanto o comportamento sexual, o comportamento libertador, o comportamento do pecado, a violência moral do ato de pregar, que nós também já discutimos. Portanto, foi feita essa associação imediata, não é? Os senhores de Deus são, ou as pessoas que se senhoraram de Deus é a Igreja, portanto Deus tem esta intimidade toda com a Igreja ou com a religião. E as pessoas não gostando da religião não gostam de Deus. Muita gente deve ter principiado o raciocínio desta forma. Ora, isto substituiu-se pela ciência, não é? Ora, esta ideia é uma ideia que poderá estar a ser provada pela ciência. A ideia da existência do criador, do designer. Portanto, vamos analisá-la então dessa perspectiva científica. Ou seja, acontece que os rumores a respeito da morte de Deus foram prematuros, no sentido de que talvez os melhores argumentos para a sua existência venham da ciência. No mesmo ano em que a revista Times publicou esta edição que se caracterizava por esta questão, o Carl Sagan, o astrofísico, o primeiro apresentador do programa Cosmos, agora a segunda temporada foi protagonizada, ou a reedição do programa teve como anfitrião o Neil deGrasse Tyson, o astrofísico atual, mas o Carl Sagan foi o primeiro até que iniciou e popularizou muito a ciência até. O Carl Sagan disse que só precisávamos de 2 parâmetros, na mesma altura em que a revista Times fez esta questão à sociedade ocidental, mais concretamente. O Carl Sagan disse que só eram necessários 2 parâmetros para haver vida noutro tipo de planeta, não é? Noutro planeta. Portanto, esses 2 parâmetros era o tipo certo de estrela e um planeta na correta distância dessa estrela. Era muito simples, bastavam estes dois parâmetros, inicialmente, nos anos 60. Ou seja, e agora vamos um pouco a probabilidades. Atendendo ao facto que se estimam coisa de octilhões ou octilhões, eu não sei muito bem dizer este nome porque nunca fui confrontado com este número, octilhões de planetas no universo, isto é, 1 seguido de 24 zeros, terem esta percepção, 24 zeros, devia haver aproximadamente 7 trilhões de planetas, isto é, 1 seguido de 21 zeros, capazes de sustentar a vida. Inicialmente esta era a ideia probabilística. Ou seja, com estas estatísticas tão espetaculares, não é? Toda a gente ficou entusiasmada com esta ideia e toda a gente começou a desenvolver então um projeto, que era o projeto do SEI, Search for Extraterrestrial Intelligence, e o objetivo era precisamente isso, conseguir descobrir ou conseguir algum tipo de sinal, seja codificado de vida de outros planetas. Aliás, até houve um satélite, que até foi o Carl Sagan que enviou, que ainda deve estar a pairar aí pela imensidão do universo, que transporta com ele todos os sons do planeta Terra, desde jazz, todos os sons que haviam na altura, não é? Logicamente que não vai haver trap nem este hip hop barato que nós temos,
mas todos eles foram, desde jazz a sons de baleias, todos eles estão a ser transportados nesse satélite que ainda agora deve estar já a não sei quantos anos-luz. Bonito isso. Mas até agora ainda ninguém parece ter descoberto isso, ou então se eventualmente descobriram, ainda não comunicaram connosco. Mas, ou seja, neste projeto, que era o tal ambicioso projeto lançado nos anos 60, os cientistas ou a comunidade científica julgou que certamente iriam ter resultados de uma forma muito imediata, né? Então, foi feita uma vasta rede de radiotelescópios e os cientistas escutaram por sinais que lembrassem inteligência codificada. Então era um projeto todo ele focado nisto e de qualquer tipo de código que eventualmente pudesse determinar algum tipo de vida. Mas com o passar dos anos o silêncio do universo tornou-se ensurdecedor. Não houve qualquer tipo de resposta, não houve qualquer tipo de mensagem codificada que seja, não houve qualquer tipo de avanço ou de progresso. Então percebeu-se que alguma coisa estava mal. Afinal não podiam ser dois parâmetros, afinal não era só isso. Portanto, em 2014, já, né, no novo século, pesquisadores e investigadores não descobriram precisamente nada. Ou seja, com o crescimento do nosso conhecimento a respeito do universo, ficou claro que havia muitos mais fatores necessários para a vida, ainda mais para a vida e inteligência que o Carl Sagan tinha suposto. Portanto, os seus dois parâmetros cresceram para 10, depois cresceram para 20 e depois cresceram para 50 e assim progressivamente, o que significou que o número de potenciais planetas capazes de suportar vida diminuiu, não é? Estando em concordância precisamente com o aumento dos parâmetros. Portanto, o número caiu para poucos milhares de planetas e continuou a diminuir. Mas o que é que nós sabemos sobre a imensidão do universo? E se é infinito, ou se está em expansão, ou se há multiverso? Quer dizer, um gajo ainda é tremendamente ignorante relativamente a isto. Mas a verdade é que estas probabilidades não são muito enganadoras relativamente a isso, até porque a análise de vida no nosso planeta é bastante reveladora dessas características tão impensáveis de estarem todas elas devidamente alinhadas. Mas hoje há mais de 200 parâmetros conhecidos necessários para um planeta suportar vida. Mais de 200. E cada um deles deve perfeitamente existir ou tudo desaba, ou é impossível. Por exemplo, sem um planeta massivo, rico em gravidade, como Júpiter, por exemplo, ou seja, quando eu digo massivo é no aspecto de ser efetivamente tremendamente grande e poderoso, ou seja, tenta encher conceptualmente toda esta adjetivação para entender mesmo essa preponderância que Júpiter tem para o planeta Terra, porque como é tão rico em força gravitacional, como há uma destruição no espaço-tempo tão grande com Júpiter, Júpiter atrai para si todos os asteroides. Se não houvesse Júpiter, o planeta Terra, em vez de ser o planeta verdejante, rico em vida, com água e com tantos maravilhosos seres, era simplesmente um alvo, e sempre a ser bombardeado com asteroides. E vejam lá, passou que rebentou com os dinossauros. Portanto, isto é mais um dos parâmetros, um desses tais 200 e tal parâmetros. Portanto, é um pequeno pormenor, parece ser um pequeno pormenor que tem toda a preponderância. Portanto, todos estes 200 parâmetros são também eles pormenores super relevantes, não é? Portanto, verificamos que as estatísticas para a vida no universo são assombrosas. E terríveis de ser confrontadas, não é? Naturalmente, porque as pessoas, eu sei que muitas até julgam que já entramos em contacto com alienígenas e que não sei, não posso precipitar também a dizer que não acredito. Lá está, se eu fizesse agora uma balança de Pascal, poderia perfeitamente legitimar que sim, e acreditar que eventualmente alienígenas já falaram connosco ou contactaram connosco, mas a verdade é que nós não conseguimos percepcionar todas as dimensões e nós podemos estar a ser afetados por dimensões que não entendemos. Portanto, logicamente, até não posso dizer que não é possível, mas pronto, muitas pessoas que até esperam por vida alienígena, as probabilidades não estão propriamente a favor daquilo que conhecemos, porque
ainda são uns milhares de planetas e nós ainda não conhecemos, não podemos assumir que conhecemos o universo em sua plenitude. Mas as estatísticas efetivamente não são muito abonatórias para essa ideia, precisamente pela quantidade de parâmetros que são necessários de ser preenchidos para existir vida, muito mais essa vida inteligente como nós a caracterizamos e como nós autocaracterizamos. Portanto, no entanto, nós estamos aqui. Né? Essa é a resolução, a conclusão que podemos chegar. E não só estamos aqui, como conversamos sobre o que isto é. Ou seja, não só existimos, como conversamos sobre a existência. Portanto, isto é revelador ainda de mais capacidade. Não é? Ou seja, nós não somos simples seres unicelulares ou que já capazes de manifestar a vida. Nós refletimos e temos criatividade e interagimos com o mundo ao nosso redor e refletimos sobre isso e temos capacidade de visualização e materialização, e nós próprios ainda não conseguimos entender a consciência e a profundidade dela. Portanto, até que ponto é que é justo admitir que é a própria ciência que sugere que não podemos ser o resultado de forças aleatórias? Assumir que uma inteligência criou estas perfeitas condições não requer, de facto, menos fé que acreditar que a habitável Terra simplesmente venceu estatísticas que para nós são inconcebíveis. Portanto, estão a ver, já horizontalizámos, de certa forma, a ideia de que é preciso tanta fé para acreditar num acidente como é para acreditar num criador. Isto é muito simples, isto é probabilidade. Acreditar num perfeito acidente, um acidente que teve esta perfeição toda, não é? Tudo alinhou-se e todas estas probabilidades foram vencidas, e acreditar que um criador, um design intelectual fez isto tudo. E, mais uma vez, não pensem num gajo com uma varinha, nem pensem em gajo nenhum, pensem só nesta ideia inconcebível conceitualmente. Requer tanta fé como outra. É simples. Acreditar no Gênesis e acreditar num Big Bang, numa virada binária, tem a mesma, preenche os mesmos parâmetros de fé. Quer dizer, se calhar não, tem que ser, é inevitável. Mas há mais. E este é um dos argumentos mais poderosos relativamente à posição teísta, que é a sintonia necessária para a existência da vida num planeta não é nada comparada com a sintonia requerida para que o universo exista. Ou seja, vamos sair do planeta e vamos para o universo. Vamos ver as probabilidades que o universo teve que enfrentar para surgir, não é? De um bang, uma explosão. Por exemplo, nós sabemos que temos 4 forças fundamentais, não é? Que é a gravidade, a força da gravidade, a força de eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Portanto, sabendo isto, nós sabemos também que foram determinados em menos de 1 milésimo de segundo, ou seja, uma parte que é 1 milhão de vezes menor que a unidade, após o Big Bang. Estas 4 forças foram desenvolvidas assim, após o Big Bang. Se se alterar qualquer um destes valores, minimamente o universo como o conhecemos não existiria. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se a força nuclear e a força eletromagnética tivessem desproporcionais, nem que seja uma fração mínima nessa desproporção, nós já não tínhamos nenhuma estrela. Nenhuma estrela se formaria. Ou seja, isto é sintonia. Este é o argumento da sintonia. É preciso estas proporções idílicas para eventualmente surgir tudo. Então, como é que o nada faz o tudo? Como é que o nada faz o tudo? Portanto, multiplicamos estes parâmetros agora, esta desproporção, por uma fração mínima. Nem pensem numa fração assim muito considerável. É uma fração mínima. Se tivesse essa desproporção, se não tivessem perfeita sintonia, já não haveriam estrelas, né? No que toca ao eletromagnetismo e a força nuclear forte. Eu não sei se disse fraca, mas era forte. Portanto, se multiplicarmos isto aos parâmetros que nós já conhecemos, que são os mais de 200, as estatísticas contra a existência do universo tornam-se tão astronomicamente impossíveis que a noção de que tudo simplesmente aconteceu desafia mesmo o senso comum. Ou seja, e desafia tanto o senso comum que a melhor analogia é esta, pois seria como atirar uma moeda, não é? Atirar uma moeda 10 quintilhões de vezes e sair cara nessas 10 quintilhões de vezes. É esta a probabilidade. Mas o que é que nós sabemos? Eu nem consigo perceber o que é um quintilhão.
quintilhão ou quintilhão, eu nem sei dizer esta ordem de grandeza, não estou mesmo habituado. Ou seja, são probabilidades absolutamente assombrosas, no sentido de que efetivamente parece haver um propósito, e não sou eu que o digo, eu posso citar, não é? Fred Hoyle, o astrónomo que cunhou o termo Big Bang, que se aproveitou um bocado da ideia de Tomás de Aquino, disse que o seu ateísmo estava grandemente abalado por estes desenvolvimentos. Um dos mais renomados físicos teóricos do mundo, Paul Davies, disse que a aparência do design é de tirar o fôlego. Até mesmo Christopher Hitchens, e este provavelmente vocês estão familiarizados, porque era tipo a vanguarda do ateísmo ou do neo-ateísmo, um dos mais agressivos defensores do ateísmo, concorda que, sem dúvida, o argumento da sintonia fina é o mais poderoso do outro lado. E a lista é praticamente infindável, tanto de astrofísicos, físicos, biólogos, não é? Nós temos o Max Planck, temos Einstein, temos muitas pessoas que efetivamente, à medida que iam progredindo nos seus trabalhos, iam verificando que efetivamente parecia haver um criador no sentido de design intelectual, que as ideias estavam de uma forma embelezada quase. Obviamente que nós agora há coisas que não conseguimos percepcionar, não é? Que é esta característica da mecânica quântica, a superposição quântica, a ideia de um eletrão reconhecer um padrão e quer dizer, isto é... Eu até poder falar mais, eu até gostaria eventualmente de falar mais sobre isto. Vamos ver se terei a oportunidade. Portanto, nós analisámos já estes argumentos na posição teísta, vamos analisar agora mais e vamos utilizar como adversários agora nada mais, nada menos que Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Aristóteles, Plótino, que já foi referido aqui também, e Platão. Pronto, casos simples. Vamos então ver o que é que eles têm a dizer relativamente a isso. E vou-vos convidar primeiramente para esta ideia. Esta ideia de que não há um Big Bang, há 4 Big Bangs. E o Big Bang são explosões. São circunstâncias de nada a tudo. São viradas binárias como um interruptor que liga e desliga. Vamos pensar assim e afinal, em vez de são 4. São 4 argumentos diferentes. Portanto, o primeiro Big Bang, estamos todos familiarizados, é normalmente a resposta dada à questão porque existe algo além do nada. É a ideia de que uma vez havia o nada estalou ou explodiu e a Terra aconteceu. Não a Terra, bang, aconteceu. Assim dizer. A Terra também, logicamente. Mas passou a existir algo, do nada veio tudo. Ou seja, o tempo, a matéria e o espaço, todos vieram à existência em algum grande momento cosmológico cerca de 16 bilhões de anos atrás. Não houve um desenvolvimento gradual, também nenhuma forma transitória, só uma virada binária, uma virada metafísica, a tal analogia do interruptor. Esta é a ideia, muito sucintamente falando, não é? Do Big Bang. Contudo, os astrofísicos dizem que esse primeiro Big Bang produziu apenas um punhado ou determinados elementos fundamentais. Esses elementos são hidrogênio, lítio e hélio. O que levaria mais alguns bilhões de anos até que as fornalhas nucleares de trilhões de estrelas produzissem os restantes 118 elementos que nós conhecemos na nossa tabela periódica. Hidrogênio, lítio e hélio. Só haviam estes 3 neste primeiro momento cosmológico. Portanto, o primeiro Big Bang só produziu matéria e energia. Não é? Matéria e energia. Então como é que nós conseguimos vida desde a não vida? O segundo Big Bang, que é como é que a abiogênese aconteceu. Ou seja, como é que algo pode surgir do nada? Isto também precisa um bocado de fé. Fé precisamente por não estar no domínio da nossa compreensão, pelo menos ainda, e provavelmente pode eventualmente nunca estar. Mas aí temos um segundo Big Bang, dessa vez biológico. E mesmo com todos os avanços que fizemos em física e biologia e química, e foram avanços consideráveis nos últimos 100 anos, obviamente, ainda não estamos nem próximos de fazer isso acontecer. Não temos cá uma pista. Se examinarmos mais proximamente, maior é o abismo que contemplamos. Claro que aprendemos bastante sobre manipular formas de vida, não é? E mesmo essa grande diversidade que existe, infelizmente existe essa grande diversidade, quer dizer...
ou seja, aprendemos a adicionar e a subtrair material genético, grande progresso, e até mesmo a mapear o genoma humano, isto também está em constante revisão, não é? Ou não, o genoma humano acho que não. Mas ainda não temos ideia de como literalmente criar vida desde algo morto. Isto só no nosso imaginário fictício. A ideia da Mary Shelley, do Frankenstein e de que é possível construir algo de tecido morto ou fazer surgir vida de algo morto. Que também nos leva à questão de quando é que uma pessoa está morta, não é? Se é com a paragem cardíaca ou se é com a morte cerebral. Também é outra grande questão. Mas neste ponto, nomeadamente, ainda temos apenas alguma física, química, biologia ou matéria. Aliás, desculpem, estou a citar mal. Neste ponto ainda temos apenas alguma física, química e biologia, ou matéria, energia e a vida pura simples. Mas ainda não temos maneira de explicar a grande diversidade de formas de vida, quer dizer... ainda não temos... Ai caralho, estou-me a tropeçar todo. Espera aí. Ainda não temos maneira de explicar a grande diversidade de formas de vida. Né? Quer dizer, as enormes diferenças entre bactérias, plantas, animais, e tampouco temos a forma de explicar a diferença entre o ser humano e os animais. Não temos uma antropologia sobre isso. No sentido em que agora chegamos, já conhecemos os dois, não é? O Big Bang cosmológico, o Big Bang biológico, e agora chegamos ao Big Bang antropológico, que é a ideia de que seguramente o Charles Darwin, não é, tentou perseguir na sua tese a descendência do homem, não é? E o Darwin deu-nos muitas respostas relativamente a isto, mesmo com a origem das espécies, a teoria da evolução, não é? Mas ele nunca conseguiu responder à mais fundamental questão, que é como é que a evolução começou. E até há teorias interessantes que eu tenho visto recentemente, também quando estava a estar para este episódio, que era a teoria do Stoned Ape. E recomendo-vos a ver isso. Stoned Ape era a ideia de que determinado grupo de macacos, né, ou de chimpanzé, que são os nossos primos, por assim dizer, o que é que aconteceu? Eram tribos de caçadores-coletores, no sentido em que estavam com fome e comeram cogumelos alucinogénicos. E essa teoria afirma que... Não é teoria, é uma hipótese, porque obviamente nem chega a ser teoria. Uma hipótese. E viram padrões fractais, começaram a entender geometria, começaram a desenvolver empatia, coragem, características de liderança, isto tudo com o consumo de substâncias alucinogénicas ou fungos, cogumelos, porque os cogumelos são os nossos antepassados, não é? Quando o meteorito impactou, chegou à Terra e extinguiu completamente os dinossauros, e poucas foram as espécies que sobreviveram, mas uma das espécies que mais prosperaram foram os fungos, foram as bactérias, e pode ser que os cogumelos têm precisamente essas características alucinogénicas que podem desbloquear a mente de uma forma verdadeiramente assustadora e incompreensível. Existe essa teoria naturalmente, mas lá está, não é teoria, é uma hipótese. Mas obviamente ainda não sabemos como é que a evolução começou. Portanto, nós temos que acreditar mais uma vez num terceiro Big Bang, que é como é que começou esta evolução. Esta questão tão difícil de ser respondida. E depois, né? E mesmo assim ainda não descrevemos todo o mundo ao nosso redor, lá está, que nos encaminha precisamente para este quarto Big Bang, que é o Big Bang final, que é necessário para explicar como é que um animal com uma mentalidade instintiva e mecânica, que nós ainda estamos muito enclausurados até por causa da nossa antropologia, ou precisamente da nossa descendência da espécie, o medo do predador, a vontade sexual de perpetuar a espécie, não é? Ou seja, nós ainda somos tão antropológicos e tão responsivos e reacionários àquilo que nos está codificado geneticamente, por assim dizer. Como é que nós conseguimos passar dessa espécie instintiva, mecânica, a uma espécie capaz de refletir e de conversar sobre a existência? Uma espécie que nos deu um Barre, uma espécie que nos deu um Camões, uma espécie que teve também um Shakespeare, ou mesmo um Stephen Hawking. Portanto, como é que podemos ter como é que temos esta capacidade de introspeção, esta capacidade de consciência, outro dos domínios que nós ainda não conhecemos e que negligenciamos muitas das vezes, que é esta característica até espiritual da consciência. Portanto, como é que isto aconteceu? Ora, isto é o quarto Big Bang, porque obviamente os animais não fazem arte, não apreciam beleza,
Mas o problema chega a ser mais básico que isso, que é como é que se explica precisamente este livre-arbítrio e a introspeção e a reflexão. Portanto, precisamos deste quarto Big Bang, que é o Big Bang psicológico, para explicar a moral e o senso estético humano, a sua busca por sentido, significados e propósitos, sem deixar de lado o seu apreço pela verdade, pelo bem e pelo belo, que são esses tais valores que são verdadeiramente transcendentais. São valores que conseguem assumir algum tipo de absolutismo, não tão relativos como nós julgamos, não tão subjetivos, porque aquilo que nos diz até a nossa própria biologia é que se eventualmente contrariarmos algum destes mandamentos, a nossa consciência vai ficar pesada, e não é à toa que utilizamos essa expressão, estás de consciência pesada. É, naturalmente, porque estamos a contrariar um instinto que é superior a nós, um instinto que nos foi comunicado por aquilo que efetivamente é transcendente. Por isso é que quando nós dizemos uma mentira, não nos sentimos bem com ela. Mesmo que a tentemos instrumentalizar, é lógico que se eventualmente disséssemos verdade, seríamos livres. E a liberdade é isso. A liberdade é poder agir precisamente em concordância com estes valores fundamentais. É ter a verdade como centro. A verdade tem que ser precisamente esse centro no qual toda a nossa moralidade gravita. Eu acredito nisso, e um dos problemas até da vitimologia e do pós-modernismo é que trocou a verdade pela tolerância, nem que seja tolerância por quem nos é intolerante. Isto também é uma perigosidade tremenda, mas não vamos falar tão concretamente disso. Portanto, estes são os argumentos da posição teística. O argumento cosmológico, e eu ainda podia citar Santo Anselmo, que tem este argumento ontológico da existência de Deus, também é um argumento bastante válido, mas eu recomendo-vos até vivamente, não é? a ir ver os trabalhos destes filósofos e destes teólogos que refletiram bastante sobre a metafísica. E, portanto, nós temos estes 4 Big Bangs, estas viradas binárias, então, de 0 passar a 1, por assim dizer. Temos o Big Bang cosmológico, temos o Big Bang biológico, temos o Big Bang antropológico e temos o Big Bang psicológico. São 4 pontos que ainda precisam de fé. Muitas das vezes. Os 4 pontos ainda nos são absolutamente inexplicáveis, no sentido do tudo gerar nada, do não vida gerar vida, da separação das espécies, a começar a evolução e a ideia também de como é que nós, não é, separámos dos chimpanzés e conseguimos refletir sobre a existência e sobre a vida e ter livre-arbítrio. Mas isso é outra questão também, não é? Naturalmente, se temos livre-arbítrio, essas coisas são determinísticas. Porque a verdade é que a coincidência pode ser uma dimensão à qual nós não tínhamos acesso. Portanto, podemos, se formos todo o átomo, como dizia Demócrito e como alguns cientistas até se atreveram a dizer, então pode ser que tudo seja determinístico e que não haja efetivamente esse livre-arbítrio. Mas isso é outra questão, naturalmente. Eu acredito que existe essa liberdade, obviamente que é muito difícil ser-se verdadeiramente livre, ainda cada vez menos nos tempos que correm, logicamente, mas isso são os nossos valores fundamentais, a liberdade de associação, a liberdade de expressão, e é sobre isso que nós devemos, isso é a causa mais nobre pela qual se deve morrer, pela liberdade. Portanto, temos estes quatro valores. Agora, que já foi oferecido os argumentos teístas, vamos para uma viagem dimensional, a nível de entender as dimensões. Estão a ver isto são os argumentos teístas, são os argumentos mais poderosos que um teísta pode vindicar ou utilizar, porque efetivamente eleva o diálogo sobre a existência do Criador ou a não existência do Criador e a ideia de um lapso ou de um acidente com estas probabilidades todas, eleva o diálogo para a necessidade de convergência. E é um diálogo, só é um diálogo se houver a vontade de convergir. Nunca vai ser um diálogo se eventualmente as pessoas não quiserem convergir. Vai ser uma discussão de 2 partes, ou 3 ou 4, ou o que seja, mas todas elas caracterizadas por serem divergentes. Divergentes tanto no sentido de uns para um lado e outros para o outro, não é? Do mais binário, na mais dicotomia, concretamente falando, ou então pode até ser de vários grupos diferentes, mas todos eles estão com o interesse de divergir e estão com o interesse de competitividade para com a ideia que está a ser discutida e tentam apresentar, e isto é o tal exercício sofista da utilização e apropriação de retórica. E nós sabemos isso, nós vemos os debates, muitas vezes as palmas são uma espécie de juízo para isso, não é? Tipo, quem recebe mais palmas e tal, isto é por isso que nós estamos cansados de televisão, até precisamente por causa dessa fenomenologia toda. Por isso é que nós gostamos disto,
do YouTube, dos podcasts, destas coisas que não cortam, não tiram de contexto, não têm edição, não têm montagem, estas coisas que são ininterruptas e que falam verdadeiramente sobre este assunto com honestidade intelectual. Por isso é que isto é um movimento contracultural. Isto é contracultura, precisamente nós estamos fartos dessa manipulação toda que a comunicação social ou que os instrumentos de comunicação social muitas vezes tendem a ter, porque eles precisam de patronos, não é? Obviamente, porque eles não têm como competir com o World Wide Web e logicamente que precisam de dinheiro, e esse dinheiro é dado por pessoas que não querem ver o seu nome manchado em determinada estação televisiva ou jornal. Isto acho que é muito evidente, não é? O Belmiro de Azevedo é que fez o Público. Acho que o Público nunca falou mal do Belmiro de Azevedo. E nada contra o Belmiro de Azevedo, estou simplesmente a dizer. Portanto, vamos para esta viagem dimensional, que é isso que nos interessa. Então, nós basicamente vivemos em 4 dimensões, não é? Isto pode parecer intrigante para algumas pessoas, no sentido em que julga que estamos em 3, não é? Comprimento, largura e profundidade, esta ideia tridimensional do mundo, e efetivamente o mundo apresenta-se de uma forma tridimensional, 3D, mas a verdade é que temos percepção de uma quarta, se bem que não tenhamos acesso a essa quarta dimensão. E vamos ver porquê. A quarta dimensão é simplesmente a convergência de espaço-tempo. Vocês nunca encontram alguém sem saber hora e espaço, não é? E no espaço pode até ser tridimensional. Imaginem que é no 3º andar e já precisam da 3ª dimensão e têm acesso a essa 3ª dimensão. Portanto, esta 4ª dimensão é a convergência de espaço-tempo, é a ideia de tempo, é a ideia de convergir num espaço e num tempo. Obviamente nós não temos acesso a ela, mas ela afeta o nosso mundo. Tanto afeta que é a métrica que nós utilizamos precisamente para convergir com outras pessoas. Mas nós não temos acesso, nem depreendemos, nem conseguimos armazenar nada na 4ª dimensão, não é? Mas conseguimos armazenar na 3ª. Se eu eventualmente puser folhas umas em cima das outras, aqui consigo armazenar as coisas e estou a ter acesso, estou a utilizar a 3ª dimensão. A 4ª já não tem acesso, eu não posso voltar atrás no tempo, eu não posso viajar para outro sítio sem ter essa mobilidade toda de 2 dimensões até. Portanto, não tenho acesso a ela e não consigo compreender muito bem. Ora, isto é a forma muito sucinta para dizer o quão nos afeta esta 4ª dimensão e nós não temos essa acessibilidade. E agora pensem, desafios a pensar nisto, não, obviamente. Pode ser que o nosso mundo esteja a ser afetado ou que nós temos parte integrante de um mundo com várias dimensões às quais nós não conseguimos percepcionar. Não só a 4ª, superiores a essa, 5 dimensões, 6 dimensões, 7 dimensões, 8 dimensões. Portanto, poderá haver esta possibilidade. Não é? Pode ser que estas 4 dimensões que nos são manifestadas e proporcionadas, pode ser que estejamos envolvidos num espaço com dimensões superiores a estas 4 que nos são manifestas. E são os cientistas focados na teoria das cordas que estão na vanguarda deste pensamento, tanto eles como da mecânica quântica, porque a teoria das cordas basicamente é uma integração da relatividade, da teoria da relatividade, com a física quântica, e a teoria das cordas é basicamente outro nome para a teoria de tudo. Foi a tal perseguição até do próprio Einstein, que tentou fazer uma equação de tudo para tentar entender. E a teoria das cordas está na vanguarda deste pensamento, que são físicos que se dedicam precisamente a esta perspectiva, a esta consciencialização de dimensões muito mais elevadas àquelas que nós conseguimos percepcionar. E a física quântica, efetivamente, é caracterizada por coisas que nos são altamente estranhas e que ferem as nossas sensibilidades. Aliás, muito rapidamente, eu sei que isto é um bocado sedentário, eu não tinha programado falar sobre isto, mas vamos falar sobre esta questão, que é a questão da superposição quântica, muito rápido. Portanto, se eventualmente quiserem complementar isto com outra informação, o YouTube também irá fornecer, logicamente. Estamos todos juntos nesta causa de falar sobre coisas que verdadeiramente importam. Portanto, deixa-me chegar isto um bocadinho para a frente. Ok, posso, na boa? Tranquilo? Ai, caralho. Portanto, continuo sem conseguir virar. Caralho. Espera, estou a ter alguma dificuldade. Ok. Já tenho alguma facilidade. Está focado? Tu também és tipo aquela mão divina que aparece da 4ª dimensão e faz aparecer as coisas assim. Tá? Falo para aqui? Portanto, imaginem.
Ok. Aí. Ok. Portanto, muito rápido relativamente a esta situação. Temos um eletrão. E temos isto aqui que eu desenhei são caixas. Isto é uma realidade experimentada. Não existem mesmo, mas é simplesmente para terem uma noção muito rápida do que é superposição quântica. Portanto, isto é uma caixa de cores e uma caixa de durabilidade, hardness, por assim dizer, por isso é que tem um H. E um eletrão ou pode ser branco ou pode ser preto. Ou pode ser duro ou pode ser macio, hard ou soft, né? Portanto, esta ideia é, temos um eletrão, vamos colocá-lo primeiramente nesta caixa, que é a caixa de cor. E tem esta entrada, tem uma entrada e tem duas saídas. Esta saída aqui em cima é para preto, black, e esta saída é para white. Portanto, se nós colocarmos aqui, vamos supor, 50% vai para preto e 50% vai para branco. Não é? Portanto, saem e aqui temos 50% de eletrões brancos. E agora vamos pôr na caixa que nos vai determinar se é duro ou se é macio, se é hard ou soft. Portanto, 50% vai para hard, vamos pôr, e 50% vai para soft. Né? E nós temos aqui 50%... Caralho, não consigo chegar por causa do microfone. Continua a falar, não continua? Continua. Portanto, temos aqui hard e temos aqui soft. Portanto, entraram 50% de eletrões brancos para esta caixa que testa a durabilidade, e 50% saem hard e 50% saem soft. Pegamos nos eletrões que saem aqui, que são 50% soft, e voltamos a calcular as probabilidades. Ou seja, quantos eletrões pretos e brancos existem? Ora, muito bem, a lógica, ou pelo menos o exercício lógico que nós podemos utilizar, dizem-nos que existem 100% de eletrões brancos e 0% de eletrões pretos, porque eles já foram devidamente separados nesta caixa. Uma caixa que faz isto. Vamos imaginar que está tipo um chimpanzé super inteligente dentro da caixa que faz isso. Este exercício é teórico. Esta seria a estatística mais lógica de ser apresentada. Pois é errada a estatística. O resultado seria 50% de eletrões pretos e 50% de eletrões brancos. E nós tivemos uma caixa focada unicamente em fazer essa separação, e mesmo assim este é o resultado que nos é providenciado. Isto é o início, se calhar, da explicação da superposição quântica. Isto também só para dizer o quão desafiante e o quão fere a nossa sensibilidade lógica e racional de entender o mundo. Quer dizer, isto é por isso que a física quântica, e é por isso que eu disse inicialmente, noutros episódios, de quem diz que percebe física quântica, efetivamente não percebe nada, porque isto não é perceptível. Podemos perceber o imperceptível, nada contra, mas continuamos sem ter grandes domínios nessa área, e naturalmente a teoria de cordas já muita gente considera que é exasperante e que não está a providenciar resultados nenhuns, e que não é propriamente uma teoria viável. Mas isto não sou eu que digo, são outras pessoas. Portanto, se eventualmente tiverem algum conhecimento, podem até refutar aquilo que estou a dizer. Mas isto foi só para explicar o quão feridas ficam as nossas sensibilidades lógicas e as nossas suscetibilidades lógicas quando somos confrontados com esta questão da superposição quântica e de toda esta caracterização da mecânica quântica. Portanto, agora vamos usar a nossa imaginação e vamos para uma jornada dimensional para ilustrar devidamente tudo isto que está a acontecer. Ok. Outra jornada. Este foi um primeiro exercício teórico, uma realidade experimentada, tipo esta ideia toda que parte de nós temos que assumir que estas caixas fazem devidamente o seu trabalho, portanto não adianta fazer questões, as caixas podem não funcionar, não tem nada a ver com isso, o exercício é assim. E agora vamos para outro exercício que também requer imaginação. Vamos lá então. Então, se eu fosse uma formiga, né, integrado neste mundo, que é a superfície desta secretária,
teria uma percepção a 2 dimensões, se fosse essa tal formiga. E se começasse a preencher este espaço todo, com folhas de papel, punha aqui uma, punha aqui outra, punha aqui outra, punha aqui outra, punha aqui outra, preenchia este espaço todo com folhas de papel, uma ao lado da outra ao lado da outra, chegava ao final, né, e dizia, já não há mais espaço. Não há mais espaço, não consigo pôr mais folhas, já preenchi a área toda, a superfície toda. Ora nós, que não somos formigas, temos acesso à terceira dimensão. Então dizíamos à formiga, não te preocupes, eu trato disso. E punha a folha em cima da outra. Aliás, até poderia pôr num organizador de folhas que nós temos, não é? Empilhar as folhas todas, e essa possibilidade de empilhar dá-me essa é um excelente exercício para armazenar a informação. Mas o que é que aconteceria à formiga se nós puséssemos uma folha por cima da outra? Essa folha desaparecia. Num ser que vive a 2 dimensões, afetado pela terceira dimensão, mas com incapacidade de a perspectivar e de a compreender, as coisas simplesmente desaparecem. Isto era altamente esquisito para uma formiga. Ela ficava, caralho, desapareceu. Qualquer coisa deste género. Provavelmente a formiga não falaria em português. Mas era altamente extraordinário o que estaria a acontecer. Portanto, nós iríamos pôr em caixas, vamos pôr, empilhá-las. Mas agora, se eventualmente esgotássemos os recursos que temos à nossa disposição com esta terceira dimensão à qual nós temos acesso, nós chegávamos a um ponto e já não podemos colocar mais caixas. E dizíamos, não consigo pôr mais. E agora vinha um alienígena com acesso à 4ª dimensão e dizia, não preocupes, eu trato disso. Fácil. Simplesmente move as caixas para a 4ª dimensão. E pegava nas caixas, ou numa caixa, e tal, desaparece completamente. E nós ficamos, o quê? Como é que isto aconteceu? Aliás, há um filme que retrata isto na perfeição. Um filme que retrata isto na perfeição, que é o Monstros e Companhia. O Monstros e Companhia fala deste fenómeno da melhor maneira, não é? Então, muito rápido, eles são monstros e o ofício deles é assustar crianças, não é? Então eles têm esta fábrica de portas que abrem a porta e entram no quarto da criança ou no armário da criança, ou que seja. Ou seja, estas portas são portais na 4ª dimensão que faz-los regressar à 3ª dimensão. Isto era o mesmo que abrir uma dessas portas, atirar para lá essas caixas com papéis, fechar a porta, não é? Está na 4ª dimensão, depois alguém abrir e não se vê nada. É o acesso à 4ª dimensão. É um portal pela 4ª dimensão. Esta tal viagem no tempo que nós estamos sempre a tentar recriar cinematograficamente. Falar nisto ainda há pouco tempo vi o Back to the Future, o 2. Já viste o Back to the Future 2? O 2? Viste o primeiro, segundo e terceiro? O segundo, que eles falam sobre 2015 com carros a voar e isso, tudo isso. Pá, da próxima vez que tentarem fazer filmes sobre o futuro, apontem mesmo lá para sei lá, nem pensem em 2000, pensem em 4000, que é para as pessoas as pessoas depois vão ver, vão achar hilariantes, não é? Carros a voar e essas coisas todas, e ninguém pensou na reformulação, na comunicação. Interessante ver esses filmes depois. Mas pronto, o Monstros e Companhia é um filme que efetivamente retrata muito bem isso. Portanto, ora bem, recuperando então, onde é que eu já me perdi um bocado com esta história do Monstros e Companhias. Tentativa racional de entender. Portanto, imaginem novamente que somos seres num mundo com 2 dimensões e uma esfera atravessa o nosso mundo. Não é? Uma esfera. Portanto, nós só vamos ver uma das partes. Só vamos ver um círculo. Mas reparem no fenómeno todo. Se formos a 2 dimensões, nós vamos ver um ponto. Vamos ver o círculo aumentar, chega tipo ao seu ponto máximo, diminui e desaparece.
é assim que nós iríamos percepcionar este fenómeno. Mas na minha terceira dimensão faz todo sentido uma esfera passar. Agora, para um ser a duas dimensões, seria assim que ele iria ver este fenómeno, iria ser impossível descrever este fenómeno. Iria ser tipo uma aparição. Haveria toda uma religião à volta disto. Tipo, à volta deste astro que nos atravessou, não é? Assim, dessa forma. Seria super, super real. Portanto, não fazem muito sentido de uma forma sensorial racional para essa perspectiva bidimensional, mas fazem sentido em dimensões superiores. E isto são simplesmente manifestações de fenómenos de dimensões superiores no nosso mundo, não é? Portanto, agora, reparem. Mais um exercício que vai envolver a nossa tela. Se calhar apagava isto. Chega-me aí o panito, aí. Para não incomodar isto tudo. Oh, aqui está, a mão divina. A mão divina. Ok. Vamos então a isto. Temos um ponto. Um ponto tem 0 dimensões. Não é? Não tem comprimento, largura, nem profundidade. 0 dimensões. Agora temos uma linha. Uma linha tem uma dimensão, comprimento, não é? Então, tem um comprimento e tem 2 pontos. 2 pontos, ou seja, tem 2 unidades com 0 dimensões. Ou seja, uma dimensão com 2 pontos. Com 0 dimensões. Agora, um quadrado. Quer dizer, isto não é bem um quadrado, ficou mais um retângulo. Mas pronto, imaginemos que é um quadrado. Um quadrado tem 2 dimensões. Né? Comprimento e largura. E tem 4, tem 2 dimensões, e tem 4 espaços, lados, unidimensionais, de uma dimensão, certo? Agora vamos para, vocês já sabem, obviamente, né? O tal cubo. Né? O cubo tem 3 dimensões, né? E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Né? Tem 6 quadrados, que são 6 lados com 2 dimensões. Portanto, estão a ver o que está a acontecer aqui. Né? Estamos a progredir em dimensões. Ou seja, se um ponto tem 0, uma linha tem 2 lados ou coisas com 0 dimensões, um quadrado que tem 2 dimensões e tem 4 lados unidimensionais de uma dimensão, e um cubo tem 6 quadrados que são então esses 6 unidades ou lados com 2 dimensões. E agora a cena é esta. Tem este efeito dramático, são reticências. Porque, logicamente, nós temos mais dimensões e nós podemos não estar a percepcionar devidamente essas dimensões. E esta ideia do cubo com 4 dimensões é o chamado hipercubo. Em alguns lados, o Tesseract. Até nos Avengers falam sobre o Tesseract. Que é um cubo que nós não conseguimos compreender. É uma cena que já conseguimos compreender com a matemática. Conseguimos compreender com matemática e com essas linguagens que nós desenvolvemos. Não é? Com essa linguagem que é uma extensão, um prolongamento intelectual ao qual o nosso cérebro não consegue, precisamente porque nós evoluímos nas planícies da África. Portanto, até que ponto é que nós temos essa capacidade cognitiva para eventualmente decifrar estes grandes mistérios, que é o mistério do acesso a novas dimensões? Porque existe até uma teoria, a teoria do E8, a teoria das 8 dimensões, que eu não me atrevo a conversar porque ainda não percebi, ainda não percebo. Eu ainda sou obviamente mais limitado do que astrofísicos e físicos, eu sou simplesmente curioso. Portanto, nós não conseguimos percepcionar um volume limitado por cubos com 3 dimensões, que é esta ideia da quarta dimensão simplesmente. Que a quarta dimensão dá-nos esta perspectiva, né, que vão ser 8 cubos. Eu não sei se estou a fazer bem esta... 4 cubos.
Hã? 4 cubos? 4 cubos? Pois, 4 dimensões seriam 4 cubos. Ou seja, 4 lados tridimensionais num cubo. É fedido. Não é? Perceber isto, ou pelo menos ter acesso a isto, é mesmo muito, muito complicado. E é por isso que nós inventamos a matemática e a tecnologia que nos consegue levar a essas compreensões. E é com isso que chegamos à ideia tão engrandecedora de simulação. Não é? Esta ideia de que, efetivamente, nós somos amaldiçoados ou abençoados, é tudo uma questão de perspectiva, naturalmente, mas temos esta caracterização antropológica que nos define. E até que ponto é que se calhar nós não temos inteligência para isso? Não temos capacidade intelectual para refletir sobre os mistérios do universo, pela imensidão do universo. A compreensão do infinito foi uma compreensão que eu demorei tanto tempo a conseguir revelar essa ideia inicial conceptualmente, e precisei mesmo de muita meditação para me lembrar de quando foi a primeira vez que me apresentaram a ideia de infinito e qual foi a analogia utilizada, porque eu tive que a desconstruir, e para a desconstruir preciso tirar toda esta imagética, que foi exatamente o mesmo exercício que nós fizemos, de tirar esta ideia de imagem, estas imagens que são o que Richard Dawkins chama memes, tipo, tirar estas ideias todas que que temos na nossa cabeça para efetivamente conseguirmos depreender pela primeira vez de determinadas abstrações. O zero é inacreditável nesse aspecto, porque o zero é uma coisa e ao mesmo tempo é a ausência de coisas. Portanto, logo por aí, a conceitualização que a matemática faz do nada é uma conceitualização que nós não conseguimos. Nós não conseguimos compreender o nada durante muitos anos, ao longo da ciência toda, com Laplace e com Pascal e com tudo isso. Nós tivemos sempre esta ideia do éter. A ideia de que espaço vazio era o éter. Nós agora temos a ideia da energia negra, da dark matter, de coisas que nós não conseguimos compreender. Ou seja, o nada conceitualmente ainda é um quebra-cabeças autêntico. E ficou sem luz. Ok, vamos fazer uma pausa. Vamos recuperar já esta conclusão. Okay. Peço desculpa por esta interrupção. Aliás, aproveito já para pedir desculpa por todas as outras interrupções que houve em episódios anteriores. O problema tem sido sempre o mesmo. A questão é que eu efetivamente falo bastante e a tecnologia não me consegue acompanhar, né? Portanto posso culpabilizar rapidamente a tecnologia, mas obviamente que não vou estar a personalizar esta culpabilização, porque efetivamente o que falha é a luz. Mais concretamente, às vezes é luz, outras vezes é o gravador, estas coisas acontecem e dá um certo charme até isto acontecer, né? Podemos sempre conceptualizar de uma forma supersticiosa, porque efetivamente estamos a conversar sobre Deus e de repente a luz apaga. Pronto, pode ser que ele tenha ficado chateado com este resumo ou esta discussão, toda ela extremamente resumida e pueril sobre Deus, e então teve a sua maneira de manifestar o seu desagrado. Ok, retomando, a ideia de simulação. Isto é uma ideia, obviamente, que isto era mais 1h30 de conversa. Ou se calhar mais. E teria que ser exatamente no mesmo registro, ou na mesma tentativa sucinta de falar sobre isso. 1h30 seria uma coisa bastante sucinta para se discutir a simulação. Mas esta perspectiva dimensional que nós falámos aqui foi precisamente para nos encaminhar para esta ideia de tecnologia e de matemática, que são prolongamentos intelectuais que nós temos, que nos conseguem fazer percepcionar estas dimensões às quais nós não temos acesso. Portanto, agora imaginem, nós há 40 anos tínhamos um jogo que era o Pong, que era aquelas duas barras, não é? Lançava uma bolinha, fazia as tablitas e tal, e era assim que se jogava. Isto era o jogo que nós tínhamos, a apresentação digital de algo lúdico. Hoje em dia nós já conseguimos interconectar uma enorme população de jogadores online, não é? E jogarem entre eles com um grafismo absolutamente invejável já também, e ter esta capacidade de experiência imersiva, e está-nos a ser agora até apresentadas as ideias da realidade virtual. Portanto, só existem efetivamente 3 cenários possíveis, que é ou a espécie se extingue, não é? Seja deliberadamente ou externamente, como um meteorito ou um asteroide que poderia simplesmente atingir a Terra e teríamos condenados ao mesmo destino fatídico dos dinossauros, ou, não é? Ou somos extintos, ou paramos de evoluir na nossa tecnologia, não é?
vamos parar com isto, a inteligência artificial começa a ser um bocado assustadora, este machine learning começa a ser um bocado assustador, porque a reprodução de memória, nós utilizamos a memória, não é? Tipo, numa forma pedagógica, para evoluir, e é muito dessas tarefas que efetivamente controlam a sociedade, são tarefas associadas à memória, no sentido do instrumento que nós utilizamos. Portanto, as máquinas utilizam precisamente esse mesmo instrumento e com mais eficiência e com mais eficácia, e nós já falámos disto no episódio anterior, até aquela ideia do Go, que era o jogo mais amigável para os humanos e que fomos derrotados por uma máquina. Portanto, ou paramos de evoluir, chegamos a esse consenso, vamos parar aqui que isto está a ficar mesmo assustador, e não sei até que ponto é que efetivamente as máquinas podem começar a mandar e começar a determinar as coisas e nós ficamos meros subservientes da tecnologia ou desse filho pródigo que nos ajudou a evoluir. Pode haver este cenário. Ou existe um terceiro, que é nós evoluímos tão grandemente, tão estupidamente à intelectualização de hoje, que desenvolvemos uma simulação. Até essa inteligência artificial desenvolveu uma simulação. E estamos todos nessa experiência muito semelhante ao Matrix. E estamos todos nessa grande simulação. Uma simulação coletiva ou individual. E mais individual porque só existe a experiência individual. Aliás, eu sublinho isto. Só existe a experiência individual. Tu só tens a experiência de me ouvir falar. E eu só tenho a experiência de estar a falar. Pelo menos nisto. Só existe a experiência individual. E é uma boa oportunidade até para rejeitar e recusar qualquer tipo de tribalismo e qualquer tipo de futilidade que eventualmente preenche a nossa vida, que nos faz esquecer muitas das vezes isto. Só existes tu, primeiramente. E tudo aquilo que tu percepcionas do mundo exterior vem do processo interior. É esta perspectiva da experiência individual a que me refiro, à singularidade. Portanto, pode ser. A verdade é que nenhuma comunidade, ninguém da comunidade científica consegue refutar esta ideia. Ninguém consegue refutar esta ideia de que eventualmente possamos estar numa simulação. Não é? E isto é bastante entusiasmante. E isto só serve... esta conclusão, este jeito de conclusão, ou seja, apresentar-vos os argumentos teístas e encaminhar para esta conclusão da possibilidade da simulação, é precisamente para verem que eventualmente poderá ser isso. Ou poderemos estar todos num cérebro, que é o cérebro Boltzmann, é outra teoria, já envolve termodinâmica. O cérebro Boltzmann, somos todos parte integrante de um grande cérebro. Pode ser isso. Ou seja, estas teorias estão lá e são interessantíssimas de as conversar. É quase como um horizonte. Nós vemos o horizonte e sempre que damos 10 passos, esse horizonte afasta-se 10 passos, não é? E é inalcançável. Nunca vamos conseguir alcançar esse horizonte. Sempre que damos 10, ele avança 10. Sempre que avançamos 20, ele avança 20. E o perímetro da nossa ignorância aumenta gradualmente com o conhecimento que ganhamos. Por isso é que é um elogio chamar a uma pessoa és muito ignorante. Porque ele ignora mais. Porque, consequentemente, conhece um pouco mais. Ou não conhece tão pouco. Portanto, essa é essa ideia do horizonte. E as pessoas perguntam-se então para que é que eu preciso disso? Se é inalcançável, para que é que eu preciso dessa reflexão do que é isto e quem fez isto? Uma boa pergunta. Mas eu acho que se calhar é para isso. Precisas disso, precisas desse horizonte e dessa questão, precisamente para caminhar em direção a ele. Capaz de ser. Mas isto convido-vos mesmo a complementarem este podcast se eventualmente algumas destas ideias vos estão a ser apresentadas pela primeira vez e desviarem-se, irem para outras coisas no sentido de ver um pouco esta situação da superposição quântica que te falei aqui, a ideia dos argumentos teístas da sintonia fina, a ideia da simulação, até a ideia dos 4 Big Bangs. Vão ver há muita coisa no YouTube que vos dá isso de graça. Esta é a vitória quase, transformarmos esta informação, esta comunicação, este conhecimento todo um bem público, um bem acessível. Esta foi a vantagem que a internet nos trouxe relativamente ao conhecimento. Deixaram de ser bens privados e nós temos acesso a elas. Portanto, vamos aproveitar mesmo este fenómeno interessantíssimo que está a acontecer e que nós ainda estamos na idade das trevas, porque logicamente as pessoas estão a tentar controlar cada vez mais na internet.
Estão a dizer cada vez mais, isto é perigoso e não sei o quê. Obviamente que também é, mas lógico, é um instrumento de liberdade e vamos aproveitar enquanto essa liberdade ainda se manifesta. Porque obviamente na China, por exemplo, não existe essa liberdade relativamente à internet, e agora a Google fez recentemente, assinou um contrato com a China em que aceita precisamente que seja invadida a privacidade das pessoas que pesquisam determinadas coisas no Google, ou seja, o Google é obrigado a dar essas informações todas ao governo chinês. Obviamente aí já não há essa liberdade na internet. Portanto, vamos aproveitar essa internet. Vamos aproveitar essa liberdade. E vamos ser livres e confiar nessa experiência individual. Vamos pôr esse pé no acelerador para começar a corrigir e a retificar muitos dos problemas que o nosso século, neste início, já começa a enfrentar. E quero também fazer esta ressalva. DMT. Vai ficar assim. DMT. Não vou falar muito sobre isto. Vou só dizer DMT. Ou cogumelos. E agora eu gostava de concluir com uma história. Uma história que é atribuída ao Buda. Que é a história dos cegos e dos elefantes. E a história muito rapidamente e muito sucintamente, como sempre, que dura sempre, este meu sucinto dura sempre 1h20, portanto imaginem o que eu poderia falar. São 6 cegos, e esses 6 cegos são convidados a tentar conceptualizar um elefante. Nunca viram um elefante, porque nasceram cegos, e cada um desses 6 cegos apalpa partes diferentes do elefante. E logicamente, esses 6 cegos têm ideias diferentes sobre o que é um elefante. E rapidamente, ou seja, um apalpa o joelho, outro apalpa a cauda, outro apalpa a tromba, rapidamente cai numa discussão acesa em que os 6 estão a tentar dizer não, um elefante é isto, e o outro diz o elefante é isto, e os cegos são incapazes de ver para perceber efetivamente o que é um elefante. Isto é o mundo onde nós estamos. Esta parábola é o mundo atual. São cegos a discutir. Ninguém sabe um caralho. Só há experiência individual. A melhor maneira de complementar essa frase. E agora vou-vos passar a ler este poema, que se chama precisamente isso, Os Cegos e o Elefante, por John Godfrey Saxe. E começa assim. Eram 6 homens do Indostão, inclinados para aprender muito, que foram ver o elefante, embora todos fossem cegos. Cada um, por observação, poderia satisfazer a sua mente. O primeiro aproximou-se do elefante e aconteceu de chocar-se contra o seu amplo e forte lado. Imediatamente começou a gritar: Deus me abençoe, mas o elefante é semelhante a um muro. O segundo, pegando na presa, gritou: Oh, o que temos aqui, tão redondo, liso e pontiagudo. Para mim isto é muito claro. Esta maravilha de elefante é muito semelhante a uma lança. O terceiro aproximou-se do animal e aconteceu de pegar a sinuosa tromba com as suas mãos. Assim falou em voz alta. Vejo, disse ele, o elefante é muito parecido com uma cobra. O quarto esticou a mão, ansioso, e apalpou em torno do joelho. Com o que este maravilhoso animal se parece é muito fácil, disse ele. Está bem claro que o elefante é muito semelhante a uma árvore. O quinto, por acaso, tocou a orelha e disse: Até um cego pode dizer com o que ele se parece. Negue quem puder. Esta maravilha de elefante é muito parecido com um leque. O sexto, mal havia começado a palpar o animal, pegou na cauda que balançava e veio ao seu alcance. Peço desculpa. Vejo, disse ele, o elefante é muito semelhante a uma corda. E assim, esses homens do Indostão discutiram por muito tempo, cada um com a sua opinião, excessivamente rígida e forte. Embora cada um estivesse em parte certo, todos estavam errados. Muito obrigado por terem assistido a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e vemo-nos no próximo. Será que Deus está morto? Será que sabes que não é só a tua aparência? Também te irritas com quem tenta sequestrar a tua essência? Vamos evitar o naufrágio neste oceano de ego. A minha voz precisa urgentemente do teu eco. Ajuda-me com a coragem da tua irreverência e vamos reinventar o amor, a política e a ciência. Junta-te a este movimento contracultural, serve-te do teu livre-arbítrio e subscreve este canal. Dedicar-te-ei todo o meu talento. 1 é loucura, 2 é movimento.